Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Mensagens que Edifica. Hoje eu quero lhe trazer uma palavra acerca do cego de Jericó. Eu queria lhe perguntar neste momento: você sabe por que que o cego clama Jesus, filho de Davi? Ou por que que ele cita Davi nesta história, neste contexto? Não? Pois já até o final deste vídeo a gente vamos entender o porquê. Mas antes eu quero convidar você que ainda não é inscrito neste canal para que possa estar se inscrevendo e ativando também o sino de notificações para que você seja notificado toda vez que um vídeo for postado. Se inscrevendo, você está fortalecendo este canal para que esta mensagem e outras mensagens possam alcançar muito mais pessoas e assim como você está sendo abençoado por esta mensagem, que outros também sejam abençoados. Sem mais delonga, o Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10, e o versículo de número 47 está escrito desta forma, dizendo: E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A gente fica pensando às vezes por que que este homem clama a Jesus, mas usando Davi neste contexto. A gente, para entender esta história, a gente vê, segundo a biografia deste homem, que ele não era cego de nascença. Muito pelo contrário, isso foi algo feito a ele como um exemplo para a sociedade. E a Roma, a gente vê que todos que se levantavam contra ela, e a qual vai dizer a biografia deste homem, que os seus pais pertenciam a um grupo chamado Zelote. E este grupo era uma espécie, para a gente entender de uma forma simplificada, era uma espécie de Robin Hood. Roubava dos ricos para dar aos pobres. Só que quando é pego, são mortos e como consequência e ao mesmo tempo para se aplicar um exemplo à sociedade, este homem, ainda criança, teve as suas vistas vazadas para que servisse de exemplo. Só que este homem era conhecedor da palavra, ainda criança, conhecia toda a lei. E quando este homem clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele está fazendo menção do livro de 2 Samuel, capítulo de número 5, e o versículo de número 6, 7 e o 8. E o que está relatado lá? Lá está relatado que quando Davi foi conquistar Jerusalém, onde habitava naquele local os jebuseus, só que esse rei, o que ele fez? Ele pegou todos os coxos, cegos, paralíticos e colocou como antemuro da cidade. E dizia este rei, dizendo: Não entrará Davi aqui, a menos que ele mate os coxos, cegos, paralíticos. Porque este rei achou que Davi ia se compadecer dessas pessoas, mas ele se enganou. O versículo 8 de 2 Samuel, capítulo 5, vai dizer que Davi tinha abominação por essas pessoas. Ele não gostava de cego, ele não gostava de coxo, não gostava de paralítico, muito pelo contrário, ele tinha uma certa abominação por essas pessoas. E lança até a prêmio que quem subisse às fortalezas de Suzã ia ser recompensado por isso e que matasse todos os cegos, coxos e os paralíticos. Quando este cego clama dizendo: Jesus, filho de Davi, este cego está nada mais fazendo menção de Davi, por quê? Porque agora este cego está ouvindo falar que por onde esse Jesus passa, ele cura cego, ele cura paralítico, ele cura leproso, ele dá vista a cego. Este homem fica maravilhado dizendo: este homem é totalmente diferente de Davi. Certamente está aí a minha oportunidade. Por isso ele clama dizendo: Jesus, filho de Davi. Ele está fazendo menção de Davi para que Jesus possa se recordar que Davi não tinha misericórdia. E que esse Jesus, sim, era um Deus, era homem de misericórdia.
Tanto amor já demonstrou que renunciou ao seu trono de glória, desceu nesta terra para que pudesse nos abençoar com a oportunidade de salvação, que é maior demonstração como essa não há. O amor dele vai além da nossa compreensão. O interessante é que o versículo de número 51, Jesus chega diante dele falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? Veja a resposta desse cego, ele diz, e o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Aqui está um ponto fundamental para a minha vitória, para a sua vitória e, num contexto geral, para a vitória de todos aqueles que estão ouvindo neste momento. No livro de Efésios, capítulo 3, versículo 14, o apóstolo Paulo escreve aos Efésios dizendo: por esta causa eu me coloco de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que quer dizer esta palavra? Posta deste cego. Quando Jesus fez uma pergunta, o que queres que eu te faça? A gente precisamos ser objetivo, bem objetivo mesmo, naquilo que precisamos. Por quê? Muitas pessoas já observou que vai orar, mas chega com um turbilhão de pedidos diante de Deus, mas são coisas sem sentido, coisas que não são necessárias, coisas que não têm necessidade naquele momento. Mas quando Paulo diz em Efésios 3,14, dizendo: por esta causa eu me coloco de joelho, ele está fazendo a gente pensar naquilo que vamos pedir. Aquilo que você vai pedir, ela precisa ter importância naquele momento. Porque são tantos pedidos que as pessoas fazem para Deus que elas mesmas estão em dúvida. E Deus também fica olhando e dizendo: na hora que ela se resolver, eu vou dar a vitória. Quando este cego diz que eu veja, ou seja, ele sabia o que ele queria naquele momento. E o que eu quero que você entenda agora neste momento, qual é a sua necessidade. Para, pensa, observa, exclui aquelas que não têm tanta necessidade no momento, mas foca naquela que é de suma importância neste momento. E essa é a que Deus vai entrar e vai te dar vitória. Bem, que você possa ficar com esta palavra. Este é o significado, porque que ele menciona Davi neste contexto. Porque Davi não tinha misericórdia, mas Jesus é misericórdia em vida. E ele terá misericórdia da sua causa e julgará aquilo que você está clamando. Amém? Que Deus abençoe.